Olá, uma boa noite para você. O Ministério da Saúde estuda diminuir o prazo entre a primeira e a segunda dose da vacina contra a Covid-19 da Pfizer. Veja também o empresário que está na mira da CPI da Covid-19 no Senado e os próximos passos da comissão. As capitais brasileiras que estão com a vacinação totalmente ou parcialmente suspensa por falta dos imunizantes. Os dados da pandemia e da vacinação do Brasil e tem muito mais. É a partir de agora no Edição Brasil. Eu já começo esta edição conversando com o nosso repórter Leonardo Henrique, porque apesar do Congresso Nacional estar em recesso, a CPI da Covid-19 no Senado continua gerando repercussão. E quem está na mira da comissão é o empresário Ayrton Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel. Vamos saber os detalhes então com Leonardo Henrique. Boa noite a você, Léo. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos os que nos acompanham. Pois é, após receber documentos e prints da Procuradoria da República no Distrito Federal, a CPI da pandemia, a CPI da Covid, como também é chamada, deve investigar, deve mirar Ayrton Antônio Soligo, mais conhecido como Ayrton Cascavel. Ele é um empresário próximo do ex-ministro Eduardo Pazuello, que atuou como assessor especial do Ministério da Saúde entre junho do ano passado e março deste ano, quando foi designado a ocupar o cargo de secretário de Saúde de Roraima, cargo que ele deixou na semana passada. Porém, há indícios de que Ayrton Cascavel teria atuado de maneira informal no Ministério da Saúde entre maio e junho do ano passado, sendo aí suspeito então de usurpação da função pública. Ayrton teria participado, junto com o ex-ministro Pazuello, de reuniões, de outras reuniões que eram inerentes, no caso, ao cargo ocupado por Eduardo Pazuello, para tratar sobre questões da pandemia do novo coronavírus. As primeiras denúncias e os primeiros pedidos de apuração dessas denúncias foram enviadas pela deputada federal pelo Paraná, Gleisi Hoffmann, do PT. Ela havia enviado prints e informações que ligavam Ayrton a essa suposta agenda informal de atuação dentro do Ministério da Saúde, Rafael. Léo, ontem os senadores se reuniram de forma virtual e também a CPI deve voltar à ativa na próxima semana. Fala um pouco para a gente sobre os próximos passos da comissão. Pois é, Rafael, e com a volta do recesso parlamentar, a CPI da pandemia também retomará os seus trabalhos na próxima semana. Inicialmente, a comissão deverá manter a mesma linha de investigações sobre a participação das empresas da VAT Medical Supply e da Precisa Medicamentos na negociação das vacinas da AstraZeneca e da Covaxin. Ontem houve uma reunião virtual entre os membros da CPI e eles já definiram também algumas datas para os próximos passos das investigações da comissão. Logo no primeiro dia da volta do recesso parlamentar, no dia 3 de agosto, o reverendo Hamilton Gomes de Paula, que teria sido autorizado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro a intermediar a compra de 400 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, será ouvido, vai ter a oitiva dele, que inclusive inicialmente estava marcada para o dia 14 de julho, mas ele alegou problemas renais, que foi também comprovado, foi também ratificado por uma junta médica do Senado, e com isso o depoimento dele teve que ser adiado. Rafael. Léo, muito obrigado pelas suas informações, uma ótima noite para você e uma ótima semana. A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite, afirmou nesta segunda-feira que a pasta está avaliando reduzir o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer. O motivo da medida é a preocupação com a variante Delta e a previsão da chegada de remessas maiores da vacina. Vale lembrar que atualmente o intervalo entre as duas doses, que é praticado pelo Ministério da Saúde, é de 90 dias.
Rosana não informou em entrevista ao G1 qual deve ser esse novo intervalo, mas de acordo com o jornal A Gazeta, do portal R7, o prazo que está sendo avaliado é de 21 dias. De acordo com ela, o Ministério estuda reduzir o prazo entre as vacinas da Pfizer apenas e não dos demais imunizantes que são aplicados aqui no Brasil. 7 capitais brasileiras suspenderam parcialmente ou totalmente a vacinação contra a Covid-19. Em Vitória, Salvador, Rio de Janeiro, Campo Grande, João Pessoa e Brasília está acontecendo apenas a aplicação da segunda dose. Em Belém, nem a primeira e nem a segunda dose estão sendo aplicadas. E em Florianópolis e Maceió, apenas grupos específicos estão recebendo a vacina contra a Covid-19. Nas últimas 24 horas foram confirmados 587 óbitos por causa da Covid-19. O total de vidas perdidas já passa da marca de 550 mil. Para ser mais exato, 550.586. Nas últimas 24 horas foram confirmados 21.088 novos casos e desde o início da pandemia já foram registrados mais de 19.706.000 casos confirmados. O que traz esperança para a gente sair dessa pandemia é a vacinação. E 17,96% da população está totalmente imunizada. É um total de 38.026.271 pessoas. E 96.332.312 pessoas tomaram a primeira dose do imunizante. É um total de 45,49% da população brasileira. Lembrando que é importante procurar o posto de saúde quando chegar a sua vez para tomar a segunda dose. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que os Estados Unidos devem manter a proibição da entrada de viajantes vindos do Brasil, do Reino Unido e da União Europeia, além de outros países, por causa da variante Delta do coronavírus. Vale lembrar que o país norte-americano restringiu as viagens da União Europeia, do Reino Unido, China e Irã há mais de um ano devido à pandemia da Covid-19 e depois essa lista passou a incluir outros países como a África do Sul, a Índia e o nosso país, o Brasil. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo subiu de 6,31% para 6,56%. A estimativa está no Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, uma pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para 2022, a estimativa da inflação é de 3,8%. Em 2023, a previsão é de 3,25% e em 2024 o índice deve estar em 3%. O Edição Brasil desta segunda-feira fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.